Pronto, convidei. Ah, eu estava te esperando você me convidar. É, porque eu sempre faço ao contrário, eu sempre peço para entrar, entendeu? Que eu te mandei um WhatsApp, você não Ah, viu. Está bonita, Giovana? nós, né? Você também. É saúde, gente, é Isso saúde. aí, isso aí. E Peraí, essa olha. comida, a comida saudável, ela alegra também, né? Ela alegra porque ela é fresca, então ela refresca. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas é Não, um ela prazer alegra, porque se ter você você. pegar um dia que você tiver de ressaca, por exemplo, que você se envenenou de noite, é bom, é agradável beber um pouquinho, ficar ali, né? Só que no dia seguinte você está envenenado. E aí vem um mau humor, né? Vem uma falta de disposição, um cansaço, tudo. E o contrário acontece quando o corpo tá são e bom e numa rotina, né, em geral, porque as pessoas falam assim, ah, tá bom, eu vou comer bem um dia, né? O efeito é pequeno também, é de um dia, né? Olha, só vou É, contar um pouquinho. Eu conheci a Giovana porque eu fui fazer eu fui naquele spa Rituale, que tem aqui entre o Rio e São Paulo. Ali, quando na subida para Mauá, tem esse spa maravilhoso, que os donos são adventistas. Você sabe que os adventistas eles são donos de 70% dos spas do Brasil, porque eles têm como, dentro da religião, o corpo é um templo, e eles levam isso a sério. Então, tudo que é vendido pelos adventistas em termos de alimento e tudo são sempre coisas saudáveis. Não tem veneno dentro das comidas que eles vendem e tal, e eles têm esses espaços. Então, conheci a Giovana lá, porque tinha uma semana com chefes de comida que faz bem, né? Comida isso. gostosa e que não envenena o corpo. Aí a Giovana estava lá e agora, de vez em quando, ela me dá umas assessorias aqui, porque para ensinar como é que se cozinha bonito, gostoso, saudável e, e ela mostra para as meninas aqui como é que faz, até para elas usarem na casa dela, porque tem uma série de preconceitos que envolvem a comida saudável, né? Por que você acha, Giovana, que as pessoas têm tanta resistência assim de se alimentarem de uma forma mais natural? Bom, primeiro, eu acredito por causa do corre-corre da nossa vida, entendeu? Então, a praticidade da indústria de você abrir alguma coisa, saciar sua necessidade calórica, que não é nutricional, isso acaba fazendo com que você se acostume de não aprender a fazer uma alimentação mais saudável, e isso você não tem impacto, muitas vezes, automático, né? Imediato. Você vai ter um impacto um pouco mais longo. Você vai perdurar por um tempo nessa alimentação, onde aí você vai começar a colher consequências, né? De saúde. E aí você dá um stop e aí começa a repensar e mudar algumas questões. Mas eu acho pela praticidade de você abrir, isso envolveu muito a sociedade, entendeu? De comprar algo pronto, de comprar e abrir pacote. A grande ciência é desembalar menos e descascar mais. Nós precisamos voltar um pouco da realidade de antigamente, que se comia mais coisas frescas, mais naturais, que são eles os reguladores do nosso organismo, né? Frutas e É, vegetais. a gente não sente mesmo o impacto assim imediatamente. Você toma uma Coca-Cola, aquilo lá. Eu me lembro quando tinha aquela garrafa de Coca-Cola, aquela bonita, né? Aquela primeira, e que eu era criança. E aí eu descobri que tinha 12 colheres de sopa de açúcar Isso. refinado dentro de uma garrafa daquelas médias. Falei, nossa, o que mais tem de porcaria aqui dentro para que a gente não sinta um gosto de xarope? Porque a Coca-Cola ela é doce, mas a gente não percebe que tem 12 colheres de sopa cheias ali dentro, né? Aí falei, nossa Exatamente. senhora,
que eu estou tomando e tal. Não tomo desde os, sei lá, 18 anos de idade que eu não tomo mais refrigerante. Mas o corpo da gente, ele é muito flexível. Ele vai aguentando. Se você passar a noite cheirando cocaína, que é um veneno, né? Tem aquela, te dá aquela onda e tarará, mas quando você está sem ela, o teu corpo ele está enressacado, ele está envenenado e tal. Estou te dando um exemplo extremado para ver como só que você não morre. Você dá conta, o corpo dá conta daquele negócio. Só que ele dando conta todos os dias de gordura saturada, de fritura, de um monte de coisa que não é comida, que não alimenta, que está dentro daquele negócio, que é aquele alimento gostoso, cheio de açúcar, né? Eles botam açúcar até na carne, botam açúcar em tudo. Você vai nos restaurantes, está cheio de... Botam uma série de porcarias que deixam mais macio, que deixam mais branquinho, que deixam mais verdinho, é corante para cá, é tudo tem porcaria ali dentro. O corpo dá conta, mas a cada vez que ele está fazendo aquele esforço redobrado, ele está te envelhecendo. Porque ele está trabalhando muito mais do que ele precisaria, não é isso? Com certeza, com certeza. Então, a gente pode falar aqui que a base da saúde é a alcalinização. Vamos explicar um pouquinho isso aqui na teoria para o pessoal entender e aí a gente coloca na prática depois. Bom, Otto Warburg é um médico cientista alemão, onde ele, em 1931, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em cima da alcalinização do organismo. Ele pegou, então, seus pacientes, pesquisou em cima uma alimentação alcalina, porque o nosso sangue, ele tende a ser levemente alcalino. Nós precisamos manter na alcalinidade entre 7,35 e 7,45. É necessário e o nosso sistema, ele faz isso automaticamente. Mesmo quando a gente toma uma Coca-Cola, como você falou aí, o nosso corpo tende a equilibrar, onde o pH de uma Coca-Cola vai girar em torno de 2,8, 3,2, né? Essa variação assim, e onde o nosso pH tem que estar 7,35, 7,45, então ele vai fazer um esforço para neutralizar essa acidez. E tá com um probleminha aqui, deu uma paralisada, né? Vai gerar acúmulo de radicais livres, que são tóxicos para as nossas células. Então, a gente precisa entender que a gente precisa manter um ambiente alcalino. E aí, o que seria, então, a alcalinização do organismo? As frutas e os vegetais, principalmente crus, eles vão fazer esse trabalho no nosso corpo. Porque as vitaminas, os fitoquímicos que vêm neles, naturalmente, é um pacotinho de remédio, né? É como se você estivesse tomando um remédio in natura. Eu trouxe aqui até, ó, uma pitaia, né? Eu gostaria de dar um exemplo disso aqui. Maravilhoso. Um antioxidante, um protetor da fruta, se chama antocianina. Olha, Maite, eu acho isso tão lindo, tão lindo. Deus criou a pitaia e outros, né? Como a berinjela, por exemplo. Esse é um antioxidante protetor, um corante protetor de agressores, sabia? De agressividade, de pesticida, aí a planta se protege. A planta se protege, entendeu? Com a antocianina. Ela produz. E o sol também. O sol é agressor para ela. Imagine ficar no sol o tempo todo. Então, ela se protege, produzindo antocianina. E quando a gente come, ela protege as nossas células da mesma forma que ela se protege. Olha que coisa incrível. E isso a gente pode se dar também com o licopeno, que vai ajudar muito na próstata do homem, não é? O beta-caroteno nos nossos olhos, sabe? Então, são protetores das plantas que protegem o nosso corpo. Isso é muito lindo, a natureza se autoprotegendo e quando a gente consome a natureza, ela protege o nosso corpo. Então, assim, eu gosto muito desse aqui, eu trouxe um suquinho aqui, que a gente trabalha muito com detox, né? Lá no meu Instagram, quem quiser conhecer. E esse aqui é de abacaxi com pitaia.
Maravilhoso. Depois você tenta, você vai amar esse suco. Então, ele é altamente depurativo do sangue e também você vai o quê? Trabalhar nas suas células, é, é, prevenção de envelhecimento precoce, tanto de células faciais quanto do cérebro, coração. Ele é espetacular, é uma antocianina, muito boa, protetor das células. Então, a gente vai o quê? Pode Quando ela falar. fala em alcalino, vocês sabem, né, gente, que alcalino é básico, né? Aquela coisa que a gente tem de todas essas comidas, o estresse, tudo Isso. que a gente, que os médicos dizem que a gente tem que evitar, né? Transforma o nosso organismo num meio mais ácido. Ah, Então, a gente tem isso. que tentar tornar ele mais básico. E as Isso. frutas, os legumes, o que tem na natureza, sem ser processado, faz esse trabalho naturalmente. Então, se você todos os Exatamente. dias, você pode deixar um espacinho assim de 5% para você comer porcaria, porque você achou muito gostoso e porque e quando é gostoso a gente fica feliz, e aí você deixa aqueles 5% para você, né? Mas come como prática diária, todos os dias, 85, 90, 95% de comida boa, legal, viva, né? De verdade, Porque né? Comida de não verdade. adianta você fazer isso durante 3 semanas e depois abandonar o hábito de novo. E é possível, não é, Giovana, a gente fazer Ah, isso de uma forma... Porque eu acho que as pessoas acham que não é gostoso, porque não é frito, né? Como é que a gente evita a fritura? Explica pra gente como é que evita a fritura, sem que a comida fique boba. Como é que, se a comida precisa ser, se ela fica sem gosto, tipo assim, numa casa de saúde, né? Como se eu estivesse num hospital, aquela comida hospitalar. Se ela precisa ser não, assim, se ela precisa ser não, feia, né? Se ela não. não precisa, se não pode açúcar absolutamente, como é que é? Fala dessas coisas que as pessoas gostam e elas se sentem privadas quando elas fazem associação com comida natural. Então, quando a gente olha, a gente vai num Ceasa assim da vida, a gente vê que tem centenas, milhares de opções vegetais. Essa não é uma realidade. É só aprender realmente como trabalhar isso aí da melhor forma possível, sendo apetecível, tanto no paladar quanto no olhar. Porque primeiro a gente realmente come com os olhos e depois a gente vai sentir aquele prato que nos encantou. Aquela comida feia, né? Ninguém gosta de comer comida feia. Então você não apetece, você não vibra para comer. Tá? Então, tem que ser sim. E, inclusive, a comida vegetariana, mostrando uma pitaia, né? Ela é linda por si só. Então, a gente tem que aprender a trabalhar isso aí. E não é difícil, tá? É muito fácil. Por exemplo, fazer uma comida sem gordura, que você me perguntou, você vai refogar um alho direto. Você vai triturar o alho seu, você vai colocar o alho na panela, vai misturar ali com uma colher, né? Que seja de pau, polietileno, que você tiver, você vai mexer, ele vai começar a agarrar. Quando ele estiver agarrando ali, ele vai começar a dourar também na panela. E aí você pega 2 dedinhos de água e joga ali. Aí você vai poder fazer, de repente, sua vagem francesa, sua abóbora, entendeu? Mas sem gordura. Porque o que acontece? Nós não temos enzimas de gordura na boca. Nossas enzimas de gordura serão principalmente no intestino, tá? Secretado pela bile, que vai do fígado para a vesícula biliar, aí fica ali dentro da vesícula. Quando surge gordura no intestino, o seu corpo automaticamente se espreme a vesícula, solta a bile e vai emulsificar a gordura para ela penetrar no intestino e ser absorvida. Ok? E aí ela vai correr no nosso corpo, né? Gorduras boas e gorduras ruins. Então, na boca, nós digerimos carboidratos. Entendeu? Então, quando a gente come um arroz, por exemplo, cheio de gordura, nós impedimos a absorção plena das vitaminas de um arroz integral, por exemplo. Fora outra parte que demora para cozinhar, porque você faz um filme no arroz integral, entendeu? Você faz um filme de óleo, tá? Vamos supor que você refogou
o arroz com fibra, o arroz integral. Aí você vai fazer um óleo ali, você jogou o arroz, você também fez uma película em volta do arroz. A água não vai penetrar facilmente, vai demorar mais para cozinhar, não se refoga arroz integral, tá? Vai demorar para cozinhar e fora que vai ficar indigesto. Então, você não vai conseguir emulsificar bem, né, a enzima, o carboidrato bem, você pode ter mais flatulência, sabe? Você pode gerar até estetose hepática, porque você não conseguiu digerir bem esse carboidrato. Então, ele vai dar um pico de glicose e aí acaba atrapalhando toda a sua digestão, sabe? Dando gases, estufando o teu estômago. Então, o carboidrato, deixa eu ver se eu entendi, porque eu estava aqui desativando os comentários para não ficarem passando no seu rosto, vocês desculpem, mas depois a gente ativa de novo. Quando a gente vai cozinhar carboidrato, a gente não deve... botar gordura. Não deve botar na gordura antes? Porque você dificulta a digestão que começa na boca, entendeu? Mas eu porque posso colocar, por exemplo, porque, por exemplo, tudo fica mais gostoso quando a gente bota manteiga, tudo, né? Os franceses sabem das coisas, né? Eu em casa não uso manteiga, eu uso ghee. Né? Eu faço o ghee aqui, ou eu compro o ghee, que é a manteiga sem a parte saturada, tem exatamente o mesmo gosto, e vocês podem fazer em casa, se vocês não quiserem comprar, que já está feita e que custa mais caro. É fácil de fazer. Mas eu uso ghee. Mas eu não posso colocar, se eu estiver cozinhando uma batata, eu não posso colocar nem... Então... A gente consegue digerir até Coca-Cola, como a gente estava conversando, tá? Mas dificulta a digestão, não é a mesma coisa. Então, se até, ainda mais quando é cozida também, a gordura é cozida, ela fica também digesta, sabe? Ela é melhor quando não é cozida. Não é tão cozida. Porque até as proteínas, assim, eu não uso a ghee, tá? Porque até a proteína com muita fervura, ela vai desnaturar. Vai ter perda também, entendeu? Então, e eu prefiro usar gorduras, por exemplo, de abacate, no pão. Então, eu uso gorduras naturais mesmo, que eu não vou ter nada de industrialização. Abacate, castanha, amêndoa, tá? Nozes, então macadâmia. Então, a gente vai usando isso, tá? De gorduras. E coco, né? Coco mesmo. Então, eu faço muita coisa de coco. Cheesecake de coco, que aí você não usa o queijo, entendeu? Então, a gente vai trabalhando assim com coco, com amêndoa. E coco, por exemplo. Mas é caro e tal. Não é caro. Caro é remédio. Tá? Eu tenho pacientes e pacientes que tiram os remédios, sabe? Assim, até agora eu tenho uma proprietária de um hotel lá no sul, que ela começou comigo, em 4 dias ela... Giovana, eu tô passando mal. Peraí, calma. Você tá tomando remédio de diabetes? Ela, tô tomando glifage. Para com o glifage agora, porque é isso, você está conseguindo controlar já a sua glicose, você está passando mal. Calma. Vamos com calma, não fique nervosa. Aí tirou o glifage, já está super bem, já está, depois de ter tomado café da manhã, já estava com a glicose 110. 5 dias de tratamento, entendeu? Então, assim, as plantas são maravilhosas. Não é à toa que a Associação Dietética Americana coloca um parecer onde os médicos todos ali da Associação Dietética Americana colocaram um parecer onde a dieta rica em vegetais é a dieta, sim, que cura doenças crônico-degenerativas, entendeu? Eles não vão colocar o seu nome, né, numa brincadeira de que reverte doenças como cardiopatias, tá? Com autoimunes, doenças autoimunes. Eu tenho centenas assim, de pessoas que eu tenho atendido, sabe, Maite? Eu tenho prazer, inclusive, de receber os relatos das pessoas. Não tem preço isso para mim, sabe? De que você conseguiu, de uma forma tão simples, tão natural, tão simples, reverter doenças que a pessoa está há anos ali usando remédios e, sabe,
convalescendo, indo para cirurgia cardíaca. Eu vi pessoas no grupo, por exemplo, que eu tenho um grupo de dieta, de uma cirurgia cardíaca de estenose de válvula de coração. Ela fez 10 dias de dieta comigo e depois me retornou que o médico tinha suspendido a cirurgia porque a válvula tinha voltado ao normal, tinha aberto de novo, sabe? O nosso corpo, ele é dotado de capacidade autorregenerativa. Então, aliás, ele nasce são, né? Em Isso. geral, a não ser que haja uma anomalia, ele é feito para ser saudável. Então, se você não está saudável, alguma coisa não está bem na tua vida, ou na alimentação, ou emocionalmente, ou no seu ambiente de trabalho, ou na sua casa. Essas coisas todas influenciam, vão tornando o meio não alcalino, né? E aí você vai desenvolvendo pouco a pouco, todo dia um pouquinho, até dar uma doença daquela que você fala, opa, está acontecendo alguma coisa. Em geral, o corpo vai dando sinais, que a gente não liga para os sinais, né? O corpo avisa, tem a flatulência, aí você começa a pegar doenças com muita facilidade, você fica sujeito a mal-estares. Não é para nada disso acontecer. É para Isso aí em relação... Não é verdade? É para a gente... O corpo é um mecanismo que ele sabe se curar. Se você der um mínimo para ele de condição, se você estiver envenenando ele diariamente, todos os dias, com tudo que você coloca para dentro é agressivo para ele, ele vai acabar adoecendo. Ele vai te dando esses sinaizinhos e uma hora ele vai ter um ataque do coração, uma hora ele vai fazer um câncer, uma hora ele vai fazer uma trombose, uma hora ele vai fazer um negócio esquisito. Foi ao longo dos anos que ele ficou brigando e te envelhecendo. Envelhece, a gente fica mais feio, a gente fica muito mais mal-humorado e a gente fica mais gordo, porque essas coisas vão ser depositadas nas coisas. Mas você tinha me contado uma história, porque as pessoas elas querem parecer bonitas. Eu gosto quando as pessoas parecem bonitas, mas que aquilo está associado à saúde, né? Isso. Quando não está associado à saúde, o olho não brilha, você se atrai por aquela pessoa durante 2 minutos e depois você se desinteressa, porque a pele não tem viço, tem cara de morte. É uma beleza com cara de morte. A gente vê quando a pele das pessoas está muito esticada de plástica, que fica um negócio assim que não tem cara de vida. Né? E aquilo é repulsivo. Pode parecer assim, o desenho está certo, mas incomoda de alguma maneira. Né? Então, você tinha contado de um rapaz que pediu tua ajuda para que a cabeça dele ficasse mais inteligente. Né? Conta essa história. Então, interessantíssimo isso. Eu tenho 2 casos assim. Vou começar com um que eu não te contei, que é interessante. Há muitos anos atrás, um rapaz me procurou querendo fazer concurso público. E ele fazia vários concursos e não conseguia passar. E ele percebeu que ele estudava muito e não conseguia desenvolver na prova. Não conseguia se lembrar, dava branco e tal. Aí ele me procurou, Giovana, eu quero mudar minha alimentação radicalmente, porque eu estou estudando, eu quero fazer esse concurso e eu quero melhorar minha mente, minha agilidade de pensamento, fazer a prova mais rápido, ter mais raciocínio na hora das questões. Beleza, fizemos e graças a Deus, ele passou por um concurso que ele achou que ele nunca ia conseguir. Era assim, sabe aquele desejo inalcançável? Graças a Deus ele conseguiu, depois ele me retornou e falou, consegui o que eu não esperava, né? O melhor da minha área, da área dele, tá? E agora, essa semana, me procurou um rapaz também, que ele é jogador de pôquer. E aí ele vai fazer o meu curso, os 2, o de sucos e o de cru, ele vai fazer porque a intenção dele é abrir a mente, ele já fez, mas ele me conheceu agora, ele já fez por conta própria, e agora ele vai fazer comigo, já começou. E a gente vai depois fazer o histórico dele até, inclusive, entendeu? Mas a intenção dele é ter raciocínio rápido no jogo, tá? Ganhar dinheiro com o jogo. Então, abrir a mente, porque você ali, você vai conseguir profissional, qual a estratégia, né? Entendeu? Qual a estratégia dele melhor
para ele conseguir, né? Porque é lógico que tem técnica, né? Todo jogo tem técnica. Então, ele quer ter mais visão de como findar o jogo ali da melhor forma para ganhar. Então, ele tem amigos, inclusive, que fizeram, que ele me contou, por isso que ele me procurou, que fizeram isso lá da Europa, de Portugal. Ele tem amigos que fizeram e que ganharam US$ 1 milhão com pôquer depois que fizeram 170 dias de suco. Ele melhorou o desempenho dele limpando o corpo, né? Não é isso? Ele melhorou o desempenho. Ah, tá. Então, vou repetir. Ele tem amigos, ele conheceu essa técnica, porque ele tem amigos que fizeram. E aí melhoraram, entendeu? A mente e conseguiram ganhar um dinheiro altíssimo no pôquer por causa das decisões corretas ali no jogo, entendeu? Então, claro. E aí, além disso, os caras estão apaixonados pela dieta crudívora, frugívora, entendeu? Eles estão nessa aí. Mas a intenção foi profissional, entendeu? Não foi intenção estética, foi profissional. Eles vieram através da profissão, entendeu? Deles. Ele deve estar ganhando dinheirinho. Você devia pedir um percentual para você dessa grana toda que ele ganha. Ele é um jogador profissional, olha só, ele vive disso. Ô, Giovana, fala pra gente um pouquinho mais a gente escuta tanto falar de radicais livres, né? Isso. Então, o que acontece? A gente estava falando sobre alcalinização. Vou ter que entrar um pouquinho de novo em alcalinização e a gente vai para radicais livres. Otto Warburg, então, começou a aplicar nos pacientes a alcalinização. E você, no meio, ele tem uma frase assim categórica, que é: no meio alcalino não existe doença, até mesmo câncer. Então, você quando está alcalinizando o seu corpo, você não desenvolve um ambiente propício a desenvolver doenças. Aí você falou, o corpo dá sinais, flatulência, espinhas, tá? Também o corpo vai dar sinais. Tá? Reumatismo são depósitos de toxinas e de radicais que estão indo para as juntas, né? Mão, joelho, tudo isso, tá? Então, a gente precisa entender os sinais realmente do corpo e limpar o corpo. Interessante que a gente pensa sempre em limpar a casa, mas o nosso corpo é a nossa casa. E a gente precisa limpar o corpo também. Tudo bem, assim, eu não sou radical, sabe, Maitê? Eu até concordo e trabalho com as pessoas. Eu pergunto ao paciente, você quer comer uma carne? Vamos, então, preferencialmente, comer no almoço. Por quê? De noite, seu metabolismo cai. Você tem uma indigestão durante a noite, vai passar a noite toda digerindo, sabe que a carne demora para digestão. Então, tem como adequar todas as pessoas. E tem como ser natural, ser saudável também, até comendo carne. Agora, não fazer na sua dieta só carne, entendeu o que eu quero dizer? Não só industrializado. Eu acho que dá para, talvez as pessoas pudessem, para facilitar a vida delas, elas gostam muito de carne, né? Elas pudessem comer assim, escolher o tipo de carne que vai comer para ver quais são as carnes mais saudáveis e também comer menos carne, né? Porque a carne está acabando com o mundo. O cultivo da vaca, toda essa agropecuária, tudo isso, né? Não é só os gases que as vacas soltam, o gado de uma maneira geral, mas o próprio os dejetos que saem do corpo da vaca vão parar nos rios, aquilo torna o rio ácido, torna a água do rio ruim. Então, a gente tem o desmatamento que acontece para que as pessoas possam comer mais hambúrguer, tem que desmatar, desmatar, desmatar. No Brasil já foi tudo desmatado, eles continuam desmatando, está cheio de área aí abandonada, e em vez de botar a vaca lá, eles vão desmatar mais lá na Amazônia. E aí todos esses doenças, já foi provado, né, agora que essa pandemia toda foi causada por conta da evasão dos morcegos que vieram para o contexto urbano, né? Vieram para a cidade, e cada vez mais esses vírus não têm hospedeiros, porque estão matando os hospedeiros dele, que
estão nas florestas, então eles vêm para dentro da cidade para buscar novos hospedeiros e buscaram os seres humanos dessa vez, né? Então isso vai continuar acontecendo. A gente já sabe que as pandemias vieram para ficar e por conta da ação do homem, da gente cortar a árvore. Então, se você puder evitar, a primeira coisa que você tem que fazer, se você for um ambientalista, se você estiver preocupado com a questão do clima, com a questão da poluição, com tudo isso, é você comer menos carne. É o primeiro passo que você tem que fazer. Sim, né? sim, sim. Vai fazer bem assim, para você e vai fazer bem para o planeta. Eu não motivo a utilizar, pelo contrário. Só que eu não limito a minha clientela, entendeu o que eu quero dizer? Que, tipo assim, a pessoa pode me ver e falar assim, não vou tratar com ela porque ela só faz de vegetais. Não, a gente tem como melhorar a alimentação da carne, instruir essa para que cada vez ela coma menos. Ter a mente aberta para isso tudo, mas é lógico que a pessoa precisa de uma evolução também. Eu não posso chegar aqui, pegar uma pessoa e tirar completamente, que ela não vai dar consistência nisso aí, não vai ter, entendeu? Ela não vai conseguir prolongar essa dieta. Então a gente tem que ir aos poucos com pacientes também, entendeu? Qual é a carne que você recomenda, Giovana? Quais são as carnes que você considera mais saudáveis? Então, olha só, depende muito, é lógico que a gente vai falar aqui de alguma coisa orgânica, né? Sem dúvida nenhuma. O peixe, ele está com muitos metais pesados no mar. A gente muitas vezes pensa que a carne vermelha ainda é pior, mas o peixe também, ele é muito problemático. Porque nós, por exemplo, assim, as pessoas comem salmão. Aí comem salmão, salmão não é salmão. É truta salmonada. Tem mudança genética que não é legal isso, tá? Não faz bem para o nosso corpo alimentos transgênicos. É super E tem também corante, né? No salmão, Isso, quando ele comia todos aqueles corais que tem aquela cor, ele era daquela cor. Então, ainda existe no Chile, ainda existe lá em cima na Noruega e tal, mas esse salmão que a gente compra por aí não é salmão, nem tem aquela cor. Eles botam, né? É do Chile, é de tanque, os tanques são sujos, tem muita verminose. Então entendeu? Então é um engano. Então, o peixe eu procuro de mar mais profundo, né? Vamos falar aí que é difícil, né? Mas um robalo, um badejo, uma garopa, que são namorado, mas são peixes mais difíceis de achar, tá? Mas são peixes mais limpos, né? Principalmente também são de escamas e de barbatanas, que são os peixes que não comem defuntos, tá? Não comem restos, comem animais vivos. Então, isso é importante também as pessoas saberem, tá? Então, o peixe seria isso. Frango, sempre é lógico, né? Se puder ter orgânico, que é de um quintal, né? Comendo. Mas o problema do frango também é que o milho, a ração, já é transgênica. A criação do gado. Você sabia que existe criação de porco ligada a gado, que eles pegam as fezes do porco e jogam na ração do gado? Eu já vi isso no Globo Rural, inclusive, entendeu? Então é meio complicado, porque um animal que está comendo dejeto, e até de peixe, tá? Peixe de tanque também come dejeto de porco. Então, sabe, a cadeia alimentar que a indústria está criando não é nada saudável, não é nada legal para a gente. É diferente de um animal estar lá no pasto comendo, né? É diferente aquela carne, sem estresse. Ele tem uma vida feliz, né? Se eu vou comer bicho, que eu como muito, muito pouco, muito mesmo, desde os meus 20 anos, que eu já não comi nada, já comi, enfim, já fiz todas as experiências alimentares que se possa imaginar, mas hoje em dia, quando eu vou comer bicho, eu tento comer bicho feliz, né? Que teve uma vida feliz. E aí um dia morreu, como todos nós morremos e tal, porque... mas aquele bicho que fica confinado dentro de um quadrado de 1 metro por 1 metro, que faz cocô e come no mesmo lugar,
cujas as necessidades de movimento não foram atendidas. Uma ave que nunca bateu asa, que ela está confinada e apertada ali dentro. Isso não é um bicho. Fora que essas galinhas, que eles chamam de galinha, elas vivem 40 dias e são mortas para você comer. Mas lá no meu sítio, a galinha demora 4 meses para ela virar uma galinha adulta. Então, como é que uma demora 40 dias e outra? Porque está cheio de antibiótico, cheio de hormônio, cheio de um monte de coisas que fazem com aquele bicho que agora chamam de galinha, mas aquilo não é uma galinha, aquilo é uma aberração, aquilo lá possa virar adulto ou ter um tamanho adulto depois de 40 dias de tortura, né? Então, além de tudo, é de uma arrogância do ser humano, né? Você confinar esses bichos e achar que a gente pode fazer isso, que a gente é melhor, que eles estão aí para o nosso conforto. Tudo isso é uma coisa meio maluca, né? Mas se você for comer uma... Mas eu quero falar sobre o radical, senão a gente não vai explicar o radical. Então, você imagina, então, a quantidade radical que a galinha está formando no corpo. E a gente vai comer essa galinha. Entendeu? Ela está gerando, ela está no estresse total, numa angústia, numa sofrência, né? Total. E aí a gente come essa galinha, sabe? Porque eu preciso de músculo e tal. Você vai gerar também radicais livres. Cigarro gera, bebida alcoólica, né? A alimentação carne, industrializada, vai gerar no nosso corpo. O que é um radical livre para o pessoal entender, né, dessa questão aqui? Excesso de radical livre vai gerar um desequilíbrio, né, no corpo de antioxidantes que tiram os radicais e radicais que estão no corpo. Nós geramos radicais vivendo, tá? Respirando. O oxigênio gera radical livre, tá bom? O que é radical livre? É uma molécula onde os seus elétrons não estão pareados, não estão em 2. Eles precisam, a molécula, para estar estável, ela precisa estar pareada, sempre de 2 em 2. Então, vamos dizer que uma molécula tem 7 elétrons. Ela está despareada, porque ela tem 6, né? 3 duplas e 1 está livre. Sabe o que essa molécula vai fazer? Vai bater na minha célula boa e vai roubar um elétron para se equilibrar. Porque ela fica estressada, essa molécula, dentro do corpo. Por isso chamado radical livre. Um elétron livre precisa de outro para parear e ter estabilidade. Então ele vai tocar na minha célula, vai roubar o meu elétron e vai danificar a minha célula. Entendeu? E aí, onde entra a antocianina, onde entra o beta-caroteno, onde entra o licopeno, que é do tomate. É um antioxidante, a vitamina C, vitamina A, vitamina E, tá? Que são os antirradicais livres. Os antioxidantes vão dar os elétrons deles para a célula instável, a molécula, perdão, instável. E vai proteger... Ela não precisa mais roubar da sua célula boa, transformar a sua célula boa numa célula ruim. Isso. Ela não precisa mais fazer isso porque ela está tendo isso no alimento, né? O alimento é um remedinho, né? Exatamente. Então, por isso, hoje aqui a gente falando, faça do seu alimento seu remédio, né? Que é de Hipócrates, essa frase é de Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, onde ele entendeu que precisava mudar o conceito da medicina, não era remédio, não era cirurgias, e sim não é mudar. Fica doente primeiro e depois resolve. Não fica doente, né? Você não precisa ficar doente. Isso aí. Não é uma vida de privação total, é uma vida de você só aprender a fazer de um jeito um pouco diferente, que já vai te prevenir e vai sobrar tanto bom humor na tua vida. Eu ganho em humor, ganho em amor, em beleza, em viço, em alegria, tudo isso que você ganha assim, com esse hábito novo, que você vai. O que acontece? Eu acho, assim, na minha experiência,
A ideia de colocar uma gordura saturada dentro de mim, a ideia de botar uma porcaria dessas que são nitidamente porcarias, essas coisas que a gente compra dentro do embalagem plástica e tal, é tão... Eu tenho tanto prazer que advém da comida boa, aquilo me faz tão bem que dentro de mim já está associado. Né? Eu sei que aquilo aquilo compensa. Eu já sei pela prática. Né? Eu faço isso desde os 20 anos. Então, eu sei pela prática e aquilo me fez não gostar da comida processada. Exato. Eu olho para a comida processada e falo, sabe? Com o tempo, o nosso paladar muda. E a gente passa a ter paladar para as coisas mais saudáveis. Eu queria te contar um caso. Uma paciente minha da Espanha, uma menina jovem, 22 anos, diabética, tá? Ela tinha aquele aparelho onde fica controlando a diabetes, né? A glicemia o tempo todo e injetando a insulina, um aparelhinho automático. Tá? Que faz tipo um computador que fica ali no teu corpo e controlando sua glicemia. Ela E frisou aqui para mim, não sei se para vocês também. Volta, Giovana, volta, volta. Cadê a moça com a glicemia, com a não sei o quê? Eu fiz a minha consulta com ela, levantei, né, o que ela fazia, o que ela consumia e tal. Mesmo sendo vegano, sendo industrializado, não é bom para a saúde. Entendeu? Ela Entendi. Deixa eu só fazer um resuminho, porque você saiu do ar um pouquinho. Então, eu entendi que essa moça era vegetariana, mas ela comia tudo industrializado, tudo processado. Então, ela achava que estava abafando, mas, na verdade, ela estava comendo comida ruim. Né? Então, por exemplo, a diabetes não é uma questão só de carboidrato, é uma questão também de gordura. E o produto vegano industrializado, ele possui muita gordura para dar palatabilidade, entendeu? Então, o que acontece? Ela estava comendo uma comida que estava atrapalhando os receptores da glicose. Então, a insulina vai lá, pega, mas não consegue penetrar, porque tem muita gordura envolvida nas células. Em uma semana, entrando na minha dieta, lógico, retirado todos os industrializados e comendo bem, quantidade boa, porém, natural, foi para 160. Entendeu? Essa menina já estava dando problema na tireoide dela, uma garota de 22 anos, queria engravidar. Como é que ia engravidar? Casada, né? Como é que ia engravidar com um diabetes alto desse jeito, já afetando a tireoide? Não tinha condições dela entrar numa gravidez nessa situação, entendeu? E em um mês, a médica endócrino dela já tinha dado, então, o tempo para ela para voltar, retornar em 3 meses. Estava sendo consultada de 15 em 15 dias pelo caso grave que estava. E aí já deu 3 meses, e depois de 3 meses, se continuasse do jeito que estava, iria para 1 ano de retorno, né? Então, assim, a alimentação natural, verdadeira, sem industrializados, que aqui eu estou provando, assim, ela não comia nada de carnes e de queijo, vegana, só que vegana industrializado, estava causando dano no corpo, entendeu? Então não é uma questão só da carne em si, é uma questão dos industrializados, como que eles são feitos, mesmo sendo vegano, que parece saudável. Agora, você não vai comer nunca? Não, não é assim que eu penso também. Agora, você fazer disso a sua prática, você ser um vegano de latas, um vegano de pacotes, também não é solução, entendeu? Então, a gente precisa... Lá na sua página, você ensina a fazer assim um bolinho, por exemplo? Se eu quiser fazer um brownie, estou com desejo de chocolate. Eu posso comer um chocolate, eu posso ir lá na Via Giovana e você vai me dar uma receitinha de um brownie? Brownie lá não tem não, porque eu sou meio, realmente, lá eu procuro sempre muito natural. Então, eu posso até colocar, mas de chocolate não. Eu vou trabalhar
Ih, ficou ruim. De novo. Vai ser um simulado de chocolate, uma coisa que parece chocolate, mas não é, né, Giovana? A gente não está te ouvindo, não sei se você está ouvindo aqui. Você está ouvindo? Oi, gente, vou ativar os comentários para vocês falarem aí. Olha aqui, ó. Giovana, travou, né? Ih, ela saiu. Acho que ela saiu e vai entrar de novo. Peraí. Cadê? Cadê ela? Como é que eu faço agora, gente? Ai, meu Deus, sou muito burra para isso. Eu esqueci até como é que eu fiz para chamar ela. Peraí. Se eu sou vegetariana, eu como, acho que, sei lá, 5% da minha comida tem carne. 5% no máximo. Voltou. Já entrei. Porque tem algum problema aí na internet. Tá, voltamos aqui. Então, aí eu vou fazer um substituto, né? Conforme a gente estava falando. Eu vou colocar o alfarroba e se você trabalhar bem o alfarroba com canela, com essência de baunilha, você consegue dar um paladar muito legal, substituir o cacau também. Porque o cacau tem cafeína, não tem jeito. Então, ele também muda o ritmo do nosso cérebro, ele excita um pouco o cérebro e eu gosto de trabalhar, né, a questão cerebral também. Então, eu retiro qualquer produto que tenha cafeína, entendeu? Entendi. Bom, eu não vou poder, essa parte E eu vou fica ficar muito fora, bom. porque eu A gente faz adoro muito chocolate, de vez em quando, um chocolatinho, sabe? Mas eu acho que também a gente tem que poder fazer as exceções. Quando você for fazer as exceções, faz umas exceções um pouco menos agressivas. Ela satisfaz e você não se agride tanto também, né? Porque senão fica impossível para algumas pessoas para entrar nessa prática, né? E os ovos, estou perguntando. Já perguntaram sobre a clorela e sobre ovos aqui. Então, ovos, o que acontece? Eu sei, a gente estava conversando aqui sobre a galinha, a situação da galinha, dentro do cativeiro, sem luz, sem ar, sem uma comida decente para ela, entendeu? O estresse, ela é de bicada, tira o bico para ela comer em excesso. É lógico que uma galinha normalmente não vai colocar a quantidade de ovos que coloca, né, numa indústria de ovos. Então, como pode se comparar, vai ter um ovo com o leite materno? Como se pode comparar esse ovo que nós temos ali com o leite materno? Eu discordo completamente disso, tá? Não tem como. Quando uma mãe ela está com um bebê, é lógico, vamos falar de uma mãe que ama o bebê, ela vai comer bem para nutrir aquele bebê, ela vai comer frutas, legumes, ela vai, né, gerar condições boas para produzir um bom leite. Uma galinha, numa situação dessa, não tem a menor condição. E aí passa esses carros de rua, né, falando que o ovo é o melhor alimento depois do leite materno, vendendo a não sei quanto, 30 ovos por R$10. Que qualidade é essa desse produto? Onde a produção está sendo enorme, sem qualidade, agredindo o animal dessa forma e que vai ter uma qualidade que a ciência está falando isso. Eu tenho vários estudos, tá? Vários estudos lá no Instagram. Linkando. E meta-análise. Sim, vai ser um pouco melhor. Vai ser um pouco melhor. Mas vai ter colesterol, vai ter as gorduras que também vão levar às pesquisas que eu mostro. Ali tem meta-análise, tá? Lá, meta-análise, o que é meta-análise? A meta-análise, os médicos pegam, os pesquisadores pegam
vários estudos que foram feitos, analisa vários estudos e faz um estudo de vários estudos, entendeu? Então, é uma conferência, é uma supervisão de vários estudos, demonstrando o que eles viram nesses estudos. Então, eu tenho meta-análises lá, mostrando link de ovos e diabetes. Você, por acaso, já viu, e com cardiopatia também, mas eu queria perguntar isso a você. Você, por acaso, já viu aquele filme What the Health? Não. Um filme de saúde? Então, assista, que eles ali falam sobre... São grandes médicos americanos que falam sobre os animais, a criação dos animais. What the Health? What the Health. Serve tá? à saúde. Tem no YouTube e tem na Netflix, tá? Tem nos dois. Tá bom. Então você pode assistir. E eu coloco, inclusive, lá no meu curso, esse filme, esse documentário falando sobre isso. O que, na verdade, a gente tem medo de carboidrato para diabetes, mas, na verdade, o pior vilão é a gordura animal, que vai cobrir os receptores de glicose e insulina. Então, você não vai penetrar a glicose, e a glicose vai ficar circulante, entendeu? E aí, eles têm estudos sobre isso, entendeu? Tem estudos mostrando isso. E também tem link com cardiopatias, com câncer, tá? O Harvard fez um estudo mostrando que está equiparado a cigarro também. Então, assim, existem estudos falando muito bem de ovos, mas existem estudos comprados também, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Qual é o estudo? Ver de onde veio esse estudo, quem patrocinou esse estudo, sabe? Porque eu já vi estudo mostrando... Eu acho que, de qualquer forma, se você for comer ovos, porque você ouviu a vida inteira que o ovo tem proteína e que você, então, está tentando comer menos carne, mas você quer suprir a falta de proteína, porque um brócolis tem mais proteína do que um bifinho. Você não sabe disso, mas é assim, né? Mas, enfim, se você ainda está condicionado a tudo que a indústria te contou e tudo, e você precisa do ovo para fazer essa transição, faça, mas como um ovo caipira. É um pouquinho mais caro? Pode ser que seja um pouquinho mais caro. Você está falando que o problema é a falta de dinheiro, né? Tem uma pessoa que disse aqui, só que você vai gastar muito dinheiro na hora que você estiver muito doente, né? Porque você vai ter que, se você for depender da saúde pública, nem sempre você vai ser bem atendido, e na hora que a coisa aperta, a gente gasta o que tem e o que não tem. Então, podendo evitar isso, as empresas, as indústrias, todos os países altamente civilizados já perceberam que eles fazem uma economia imensa, protegendo a saúde dos seus empregados, né? Dos seus funcionários. Então, você pode fazer isso particularmente, vai ser muito... Fora o dispêndio emocional da doença, né? O que você perde de alegria, o que você perde de vontade de viver, tudo isso que advém de uma boa prática de vida, né? E que inclui a comida. A comida não é a única coisa, mas a comida é um dado muito importante e tem como, né? Você tem como fazer, cuidar disso, você não acha, Giovana? A gente está chegando aqui no finalzinho, então seria legal você falar assim do teu... Estão perguntando qual é o Instagram da Giovana, para vocês saberem mais coisa do que ela pensa e tudo. É o Veg Giovana. Veg Giovana. Dois Gs, né? Veg Giovana, com 2 Gs e 2 Ns ou um N só? Isso, 2 Gs e 2 Ns. Veg Giovana. Deve estar aqui, não está, não? Veg Giovana. Isso. Está aqui. E que mais? Você quer falar mais alguma coisa? É possível
sim mudar, porque eu mesma mudei, eu não vivo isso, né, desde a minha infância, muito pelo contrário, e é possível você adquirir mais disposição, mais saúde, mais alegria, sim, através de uma alimentação que, como a gente começou falando, ela é fresca, ela refresca, e a gente tem uma preocupação, a mídia coloca uma preocupação, a mídia da indústria, né, coloca uma preocupação na gente da proteína. Você sabia que já tem estatísticas mostrando que não é a proteína que falta, a proteína envelhece e adoece. O que falta na nossa alimentação, principalmente, é fibra. O que mais falta na nossa alimentação, que hoje nós comemos tudo industrializado, farinha branca, né, arroz branco e tal, e que isso gera doenças intestinais de absorção, e aí vai levar a várias doenças, aí a depressão, a mente, está tudo conectado. Então, quando a gente... Aí a pessoa faz assim, vou tomar probiótico para melhorar meu intestino. Não adianta. Uma ilustração que eu coloco, eu queria fechar com isso. Não adianta você colocar probiótico. Probiótico é assim, ó, é igual a essa ilustração que eu vou falar. Você compra uma casa linda, tá? E aí você bota um cachorro no seu jardim. Só que você não dá comida para o cachorro e deixa o cachorro lá no seu jardim, cuidando do seu jardim para nenhum assaltante entrar. Esse cachorro vai durar quanto tempo? Pouco tempo. Ele vai morrer. Ele não vai conseguir fazer o trabalho que ele tem que fazer porque você não está alimentando ele. Quais são os alimentos da microbiota, das nossas células, né, das nossas bactérias no intestino que trabalham no nosso corpo de forma espetacular, numa simbiose que até seu desejo de paladar, sabia disso, Maite? Tem pesquisas mostrando que até a sua vontade de açúcar tem a ver com sua microbiota. É incrível isso. E aí são os pré-bióticos. Os pré-bióticos são exatamente frutas e vegetais crus. Então, se você não dá frutas para a sua microbiota, você vai tomar probiótico e não vai adiantar, porque você não está alimentando o seu probiótico. Você precisa não só tomar probiótico, mas tomar pré-bióticos, que são o quê? Os alimentos das bactérias. E aí seu cachorrinho vai ficar feliz e vai cuidar do seu terreno, que é seu intestino, e com isso o intestino é o segundo cérebro, a gente sabe disso, e aí você vai e cuida de um todo. Não é verdade? Ai, que delícia! As pessoas estavam perguntando o que é o que é que elas perguntaram aí? Que agora eu olhei e falei, fibra. Fibra é isso, que faz, é uma vassourinha que está dentro dos alimentos naturais e que ela vai passando, teu intestino ele é enorme lá dentro, ele está todo serpenteado ali dentro. E nessas dobrinhas vão ficando resíduos que vão apodrecendo ali dentro do teu organismo. Mas se você come a fibra, essa vassourinha vai passando e vai limpando toda aquela área do teu terreno, né, interno, que está sempre limpinho e te mantendo saudável. Se você não come fibra, porque os alimentos processados não têm fibra, você vai ficar doente. Então, escolha tua, né? Você que sabe como é que você quer fazer o negócio. Se quiser saber mais, vai lá na Veg Giovana e procura aprender, porque só vai trazer benefício, né? Muito obrigada, Giovana. Obrigada a você, linda. Foi um prazer estar com você. E estaremos juntas aí, que a gente vai continuar o treinamento. Exatamente. Então tá, querida, muito obrigada, tá? Tchau. Beijo, pessoal. Se quiserem fazer pergunta para mim lá no meu Instagram, pode mandar pergunta para mim lá. Eu vou entrar agora, vou botar uma caixinha de pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu respondo a vocês. Tá bom? Muito obrigada, Maite, pelo espaço aqui, por você me receber aqui. Um prazer, tá? Tá bom, querida. Beijo grande. Gente, espero que vocês tenham gostado e vou sair agora, tá bom? Já deu aqui 1h03 e foi boa a conversa, né? Assim, na hora do almoço, falamos de comida, né? Com a Giovana. Obrigada, querida. Tô saindo aqui. Beijo para todo mundo. Também.
Vou deixar aqui, Tchau. vou salvar, tá? Vai ficar, acho que no IGTV. Tá bom? Se vocês quiserem mandar Tá. alguém ver que estiver precisando, eu vou tentar salvar aqui. Tomara que eu não faça nenhuma besteira. Tchau para vocês. Então, salva lá que eu vou salvar no meu.